Quando eu vejo alguma discussão sobre catarata e cirurgia intraocular, onde se defende determinado tipo de técnica, ou o cirurgião se diferencia dizendo que faz um tipo ou outro de técnica, eu acho que a primeira coisa e o mais importante é entender o protagonismo, né? Esses dias eu comentei até nos meus stories aqui sobre o protagonismo. Então agora eu vou aplicar bem ao meu dia a dia cirúrgico, né? Eu acho que se a gente olha para o lado do cirurgião como protagonista, a gente pode sim pensar se o cirurgião opera com um aparelho de Phaco, ou outro, ou Centurion, ou Infinity, ou Bausch Lomb, ou enfim, Zeiss ou qualquer outro sistema, né? Microscopia pode ser Zeiss, pode ser Leica, pode ser Miller-Wedel, pode ser Hagstreit, enfim, o que for, né? Mas tudo isso falando de técnica, do jeito que implanta, qual lente que escolhe, qual modelo de microscópio, qual modelo de Phaco, a gente vai estar falando sempre no protagonismo do cirurgião, né? E eventualmente sim, algumas pessoas, alguns ambientes vão olhar por esse lado. Eu acredito que o mais importante de tudo é olhar o protagonismo pelo lado do paciente. E isso modifica o ambiente no sentido de que eu não preciso obedecer a somente e nem devo, né, a um tipo único de técnica. Então, quando as pessoas dizem, eu só uso técnica tópica, só faço bloqueio, não faço bloqueio e tal, eu não acho que seja o caminho nem A, nem B, nem 8, nem 80. Eu misturo muito as técnicas e acho que para cada situação, para cada cirurgia, eu posso ter um tipo de técnica e eu posso, dominando elas, eu consigo alternar e tentar achar uma melhor solução para cada paciente ou para cada caso. E aí colocar o paciente como protagonista, né? Isso é mais ou menos como a gente perguntar, por exemplo, para alguém que viajou a primeira vez a um destino famoso, sei lá, para Paris, para os Estados Unidos e tal, perguntar para a pessoa como foi a viagem em que aeronave ele voou, se foi num Boeing 777, ou se foi num Boeing 787 Dreamliner, ou se foi no Airbus, enfim. Ele muitas vezes não vai saber, na verdade, ele só sabe da viagem, do destino, como foi o passeio e tal, se divertiu. Ele não prestou atenção em tanto detalhe técnico. Então, na cirurgia, eu acredito que tem muito isso, né? As pessoas não vão prestar atenção se foram anestesiadas eventualmente e ser monitorizadas com Drager ou com Mindray ou com GE ou com a marca do monitor que foi usado ou então a marca do aparelho que operou elas. Isso é irrelevante. Na verdade, o que importa é que a pessoa confiou no sistema, confiou no seu cirurgião, confiou no seu médico e o resultado foi bom, né? Então, eu acho que esse é o grande caminho, né? O protagonismo é do paciente, é ele que busca o cirurgião como alguém para solucionar um problema e ajudar ele a solucionar um problema. Apesar de ele não conseguir resolver sozinho, ele está assim na ação de procurar um serviço, ele está resolvendo um problema seu. Então eu acho que aí é a história dele, né? E a gente precisa respeitar isso. Então eu acho que todo tipo de técnica, sendo que o cirurgião domina e é adequado usar naquele momento, é correto. Então, se a gente falar de crio, se a gente falar de sutura, se a gente falar de gonioscopia, se a gente falar de bloqueio peribulbar, se a gente falar de técnicas mais antigas e elas são corretamente empregadas e tudo funciona, a segurança se mantém, né? O tempo cirúrgico é reprodutível, o resultado é bom, eu acredito que todas as técnicas têm espaço, né? Basta que você domine muito bem elas e eu não condeno nenhuma, né? Eu não costumo dizer que agora veio uma técnica nova e não se faz mais a outra, não penso dessa forma, né? Aprendi a pensar que todas as técnicas elas vão cada vez mais entrando num certo portfólio de ferramentas cirúrgicas, digamos, e eu posso usando elas de acordo com o meu domínio, né? E de acordo principalmente com o benefício que vai trazer para aquele caso em especial para o paciente, né? Então essa é a minha forma de pensar em relação a protagonismo, né, em cirurgia.